Fala pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Então tá ótimo. A gente quer continuar agora nossas aulinhas aqui sobre orientação objeto. Vamos lá então? Essa é a aula 2 e hoje temos um assunto para nós avançarmos aí nos conceitos de orientação objeto. Vamos lá então, vamos dar um início aí. Muito bem, aí estamos nós para começar essa aulinha aqui sobre um assunto muito importante que você viu aí na entrada, encapsulamento. Mas antes, somente a gente lembrar aqui, na aula anterior, a gente viu aqui classes, nós vimos também objetos, conceitos básicos sobre essas duas coisas aí, o que são classes e o que são objetos. Isso é fundamental para a gente entender. Então, só para relembrar um pouquinho, bem rapidamente, talvez você se lembre do que nós falamos. Uma classe é um modelo para criar a base do objeto. Então, antes de criar um objeto, você cria uma classe. Isso está bem claro para vocês, né? E é um tipo molde, né? Aí depois o objeto pode ser replicado várias vezes no meu programa. Esse objeto ele pode ser usado dentro de outro objeto, pode ter uma interação com outros objetos. Então nós precisamos entender isso daí para entender o que a gente vai estudar agora. E também um outro detalhe que nós aprendemos é sobre isso aqui, ó, abstração, que é que a gente não vai programar tudo que está no mundo real e trazer para dentro do computador. Agora, o que nós vamos ver nesse momento? Só uma moto aqui bem rápido. O que nós vamos ver agora? Agora nós vamos ver encapsulamento. Então esse é um conceito fundamental também dentro da programação orientada a objeto. Tá? Então, talvez a primeira pergunta é: o que é encapsulamento? Aí vem na sua cabeça um monte de coisa, né? Encapsulamento. Né? Então, vamos pensar um pouquinho. O encapsulamento que a gente conhece do mundo real tem sim a ver com o encapsulamento na programação. Tudo que a gente usa aqui na programação orientada a objeto acaba vindo conceitos do mundo real. Então, por que eu coloco alguma coisa dentro de uma cápsula? Então, o encapsulamento na orientação a objeto significa proteger a estrutura interna de um objeto ou de uma classe. E nós fazemos isso na programação através da visibilidade de atributos e métodos. A gente aprendeu o que é atributo e método na outra aula. Então, sim, é exatamente isso. Nós temos que proteger o conteúdo de um objeto, uma classe, um objeto. Esse conteúdo não pode aparecer para o público. Tudo que está escrito ali dentro nem pode ser acessado. Né? É como uma conta de banco. Né? Uma conta de banco, você pode até depositar ou transferir dinheiro para outra pessoa, mas a pessoa não pode entrar lá na sua conta e pegar seu dinheiro, pode? Ou qualquer um chega lá e catando seu dinheiro. Não, tem que haver uma proteção aí. Então tem mais ou menos a ver com isso o encapsulamento. Né? Aí você começa a lembrar de coisas, por exemplo, do remédio encapsulado. Por que ele está encapsulado? Por vários motivos. Um deles é para você não sentir o gosto dele. Então ali dentro tem de repente uma coisa muito amarga, ruim. Mas a outra coisa também é para proteger o conteúdo dele. Talvez se fosse um pozinho, ele poderia dispersar, mas se ele estiver encapsulado, ele vai chegar até o lugar, até o seu estômago, e ali ele vai abrir. Então ele está protegido. Ao mesmo tempo, você não sente o gosto dele. Você não acessa internamente. Pode ter até óleo de fígado, de bacalhau, olho de rato dentro, que você não vai sentir o gosto. Um caso diferente, né? Uma cápsula de café ou chá para aquelas maquininhas. Então, nesse caso aí, a proteção existe justamente para não perder o material, para transportar, para fazer outras atividades. Mas você vai abrir ele na hora que a máquina for usar o café. E talvez um exemplo muito interessante que eu gosto de usar é essas cápsulas aí
você está vendo. Na verdade, isso daí que aconteceu. Talvez você se lembre, talvez ou não, de um momento que aconteceu algo lá no Chile, que uns mineiros ficaram presos dentro de um buraco, né? E ninguém conseguia tirar eles de lá. Até que alguém inventou essas cápsulas que vocês viram aí. Então, através dessa cápsula, eles conseguiram enfiar por um buraco bem fininho, chegar até o lugar onde esses mineiros estavam. E aí eles entraram nessa cápsula aí, ó. Entraram na cápsula e aí eles conseguiram sair do buraco, porque se eles simplesmente jogassem uma corda para puxar essas pessoas, elas iam ficar se esfolando num buraco bem fino que tinha lá, da largura dessa cápsula aí. Mas essa cápsula que eles fizeram, a pessoa entrou lá dentro e puxaram ela pela cápsula e ela ficou protegidinha ali dentro, sem ficar se expondo, se raspando e assim por diante. Então, são exemplos que eu estou dando aqui para a gente entender como é que funciona uma cápsula no mundo real. Agora, um objeto tem que ser encapsulado também. Então, aqui ó, um conceito muito importante. O conceito da orientação objeto, a gente também protege o conteúdo de um objeto e também torna ele invisível no sentido em que um conteúdo do objeto deve ser preservado. Então o objeto ele tem métodos e atributos, não tem? Então, por exemplo, um cachorro tem cor, um objeto cachorro, cor, tamanho do pelo e um monte de coisa. Algumas coisas interessam para o público, né? Algumas coisas são visíveis para o público. Então, outras não. Outras coisas são totalmente internas e devem continuar assim. Então, a orientação objeto, ela encapsula nesse sentido, em que certos códigos precisam estar somente dentro do objeto. E somente ele pode executar aqueles códigos. São estritamente internos. Pertence única e exclusivamente às funcionalidades internas do objeto. Então, essas coisas, tanto atributos como métodos, que pertencem exclusivamente a alguma ação interna do objeto, ela continuará encapsulada. Ninguém de fora vai poder ver. No entanto, não significa que tudo é assim, porque nem tudo é invisível. A gente tem que entender que a gente encapsula, mas se eu encapsular tudo, todos os métodos, todos os atributos, então eu tenho uma classe que está totalmente isolada do mundo, no sentido de que ele não tem interatividade com nenhum outro objeto, nenhuma outra classe. E não é assim que eu quero que as coisas funcionem. Então, algumas coisas, sim, elas vão interagir. Quando essas coisas interagirem, essas coisas devem ser públicas. Então, elas podem se interagir com outros objetos e o programador pode também interagir com ele. O programador pode usar isso aí para que ele possa programar a interação dele com outros objetos e outras classes. Então, a ideia é essa do encapsulamento. Métodos são programados para serem visíveis às vezes. Então, eu posso escolher alguns métodos que são de interatividade, são específicos para poder interagir com outra classe, que são públicos, mas eu não posso fazer isso com atributos. Esse é o conceito extremo da orientação a objeto. Métodos sim, podem ser visíveis, atributos nunca. Aí talvez você pergunte, mas como que eu vou fazer então para alterar a cor, alterar alguma coisa de um objeto? Essa é uma pergunta interessante. A gente vai falar sobre isso em breve, ok? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, tentar fazer uma analogia. Sabe o que é uma analogia? Uma analogia é isso aqui, ó. É uma comparação. Então a gente vai tentar fazer uma comparação com alguma coisa do mundo aqui real para a gente tentar entender melhor. Bom, um bom exemplo de analogia para esse assunto é, sabe o quê? O ser humano. Isso mesmo, ser humaninho. Por quê? Porque o ser humano, ele interage. É verdade. O ser humano interage. Nós somos um objeto que temos várias funções públicas. Por exemplo, a gente fala, a gente toca nas coisas,
a gente interage com as pessoas, a gente pega alguma coisa, não pega uma caneta, pega um apagador, pega um óculos, coloca o óculos no rosto. Então essas ações todas aí em que envolve outros objetos, não só pessoas, objetos em geral, então a gente poderia considerar no ser humano como ações ou métodos públicos que podem interagir com qualquer outro objeto. Mas, então, o ser humano usa ferramentas e funções públicas. Ferramentas que a gente está falando, olha lá, usa ferramentas e funções públicas. A ferramenta que nós estamos falando seria a boca, o olho, a mão, enfim, o pé, o olfato, a audição e outras coisas assim, né? A visão e os nossos sentidos todos. Mas o quê? Mas nem tudo é assim. Será que o ser humano tem alguma função exclusiva dele? Já pensou nisso? Tem alguma coisa que você faz que é só você que interage com aquilo? Só você que acessa a informação? Tem uma informação só sua? Bom, com certeza. Então nós podemos imaginar os seus atributos, as suas informações, como totalmente particulares. Você só fala para as pessoas a sua idade, se você quiser, não é verdade? Então a sua idade está gravadinho ali, embora a sua mãe e tal. Talvez seja um atributo até acessável esse daí, mas outros não, né? Por exemplo, alguma coisa errada que você fez no passado, né? Quebrou o vaso da mãe. Será que isso daí tem alguém que sabe? Talvez ninguém saiba, talvez só você. Está guardadinho ali, então está encapsulado, tá? Então, seguindo aqui, ó, a analogia, temos funções internas. Não só isso, não é só atributos que temos interno. Nós temos também algumas coisas que nós fazemos internamente e que as pessoas nem ficam sabendo. Citar o exemplo aqui do coração, por exemplo. O seu coração interage com as pessoas? De forma direta, não. Né? Ninguém nem vê o seu coração e ele está lá palpitando. Ele está lá palpitando. Quem que faz isso? Quem que determina isso? Bom, nem você tem um controle total nisso, mas é o seu corpo que faz isso, internamente. Então ele está lá palpitando. E quem vai saber se o nosso coração acelerou quando a gente viu alguma coisa, uma menininha, um garotão, alguma coisa assim, e que nosso coração, ou uma barata, não? Porque talvez a barata sim dê para aparecer externamente, você desesperado, né? Mas o que está acontecendo ali dentro é encapsulado. Então o seu coração ali, o nosso coração, ele não é público, ele é privado. Às vezes nós podemos externar. Então, está dizendo aí, às vezes nós podemos externar alguma coisa, mas aí nós vamos usar uma outra função, né? Por exemplo, eu posso sentir algo por uma menina, isso já aconteceu comigo, porque eu sou casado, e aí ficou guardado ali dentro do meu coração. Mas um dia eu usei a minha boca, uma função de falar, para jogar isso para fora. Aí foi público, mas enquanto eu não falava, era privado, certo? É isso que a gente tem que entender. Tem coisas acontecendo aqui dentro que são só nossas, e o objeto vai ter também, certo? Então é isso daí. Esse é um conceito interessante. Ah lá, tá vendo? O nosso sistema digestivo é privado, mas às vezes ele aparece em público. Isso pode acontecer. Aí surge então a pergunta. Então, legal, entendi o conceito, mas como eu faço isso na programação? Como encapsular? Talvez você esteja pensando. Como é que eu vou colocar aquele código dentro da cápsula? Essa é uma boa pergunta. Por isso, essa é uma pergunta que nós vamos
deixar para os próximos passos. Então essa aula ela é a parte teórica do conceito de encapsulamento e na próxima aula nós vamos entender como implementar isso na linguagem de programação. É isso que nós vamos fazer na próxima aula, certo? Então essa aula está terminando por aqui, espero que você goste e assista a parte 2 para saber como implementar isso na programação, tá bom? Vejo vocês.